E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão seguindo o canal? Estão dando uma força? Vamos lá, a gente vai chegar lá, tá certo? Devagarinho, devagarinho, nosso canal alcança pessoas que precisam de química no ensino médio. Então vamos embora, vem comigo. Opa! Pessoal, veja, aqui tem uma questão que é bem interessante de soluções, tá? Que ele diz assim, vamos primeiro interpretar a questão. Ele diz o volume de água destilada que deve ser adicionado a uma mistura. Veja, eu tenho uma grande mistura, tá? Uma mistura. E essa mistura, ela vale quanto? Essa mistura, ela tem dentro dela 100 ml. Vê bem, ela tem dentro dela 100 ml de NaOH, tá certo? 0,5 molar. Mais quanto? Ele colocou aqui, ó, mais ele colocou nessa mistura, ele diz que 25 gramas de solução. Olha bem, pessoal, 25 gramas de solução, tá? Do mesmo hidróxido, também NaOH. Aí ele diz que a 40% e com uma densidade de quanto? De 1,25 gramas por ml. Legal. Aí ele diz agora, e essa mistura, depois que eu misturei, ela tem uma concentração final de 0,25 molar. Então, obviamente, o que eu estou dizendo aqui, que é 1, né, a parte 1, aqui no vermelhinho é a parte 2, né, que eu botei os dois recipientes, e no pretinho aqui é o final. O que é o final? É a mistura. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer para saber quanto eu coloquei de água para completar essa mistura, eu preciso saber quanto é que eu tenho em mol na mistura. Porque lembre-se, o número de mol final, o número de mol da mistura, como são solutos iguais, né? É o número de mol do primeiro momento com o número de mol do segundo que eles colocaram juntos. Então, primeira parte, vamos achar, então, quanto é o quê? O número de mol no primeiro momento. Bora achar? Vamos lá. Quem é a molaridade? 0,5 mol por litro. 1 litro é quanto? 1000 ml. Mas eu não quero em 1 litro, eu quero em 100 ml. Então, aqui é X. X é quanto? Ó, 12, 0,05 mol. É o que eu tenho no primeiro recipiente. Guga, acha no segundo? Vai? Vou achar. Quanto é que eu tenho no segundo? Pessoal, ele ajudou muito, viu? Porque se eu tenho 40%, eu tenho 40 gramas do soluto em 100 gramas de solução. Mas quanto é que eu tenho de solução? Quanto é que eu tenho de solução? Guga, quanto é que a gente tem de solução? Aqui, ó. A gente tem 25 gramas de solução. Então, 25 gramas é X. Então, aqui vai dar, ó, Então, aqui vai dar quanto, pessoal? 4, né? Então, vai dar quanto? 10 gramas de soluto. Mas, Guga, tu tem que achar o mol. Pessoal, quem é a substância que ele está nos dando? Ele está nos dando hidróxido de sódio, que é 40 gramas por mol. Então, eu venho para cá e coloco. Se 40 gramas é 1 mol, 10 gramas é 1/4, que é 0,25 mol. Ah, Guga, legal, né? Legal. Sabe por quê? Porque eu sei quanto é o número de mol do primeiro e o número de mol do segundo. Então, quanto é o número de mol final? Vamos achar? O número de mol final é exatamente o primeiro, que é 0,05, mais o segundo, que é 0,25. Sabe quanto é que dá isso? 0,3 mol. Mas, Guga, para que tu achasse o número de mol? Ótima pergunta, Torres. Veja, eu tenho a molaridade, o número de mol
pelo volume. Olha para mim. Quem é a molaridade? 0,25. Não é? Quem é o número de mol? 0,30. Então, quanto é o volume final? Olha aí, ó, a Alice já me disse. 0,3 dividido por 0,25, que é 0,12 litros, tá? Ou seja, 1.200 ml. Sim, Guga, mas ele não quer saber isso, não. Ele quer saber o volume que você adicionou. Mas veja, quanto foi o volume do primeiro? Vá, faça comigo. Quanto foi o volume do primeiro recipiente que a gente usou aqui? Foi quanto? 100 ml. Vamos agora para o volume final, 1.200. E quem é o volume do segundo recipiente? Ah, Guga, sei não. Sabe por quê? Porque ele te deu o quê? Ele te deu a densidade. Exatamente. Então, para que ele deu a densidade a gente aqui, ó? Olha que bonitinho. Ele deu a densidade porque eu sei que densidade é quanto? 1,25, que é igual a massa, que é quanto? 25 gramas da solução sobre o volume. Então, quem é o volume? O volume é 25 dividido por 1,25, não é verdade? Então, basta você chegar aqui e dividir como? 25 por 1,25. Pessoal, quando a gente divide isso aqui no celular, dá igual a 20 ml. Guga, acabou a questão. Vamos finalizar agora. Vamos finalizar ela de laranja. Olha aí. Então, agora o último momento é: quem é o volume final? 1.200, tá? Quem foi o primeiro volume que a gente teve? 100. Quem é o volume do segundo? 20. Então, quem é o volume de água que a gente completou? O resto. Então, quanto é o volume de água? 1.200 menos 120. Sabe quanto é? Aí, pessoal, é só você botar 1.200 menos 120 dá 1.080, né? Então, o volume de água que você colocou, que é o volume de 1.080 ml. E aí você marcaria a letra C nessa questão. Questão trabalhosíssima, tá bom? Mas muito legal. Então, o que foi que eu fiz primeiro? Primeiro, eu identifico que é uma mistura de solutos iguais, né? Só que no primeiro ele me deu M1 e V1. Se ele tivesse me dado M2 e V2, eu fazia M1, V1 mais M2, V2, M final, V final. Mas ele não me deu, ele misturou aqui. Então, como ele me deu 40 gramas, eu achei que será 40 gramas em 25 gramas de solução, né? Se é 40% em cada 100, que é 40%, 40 gramas em cada 100 gramas, em 25 gramas eu tenho 10 gramas de soluto. Se o mol é 40, então eu achei que 10 gramas de soluto equivale a 0,25 mol. O mol final é a soma dos moles iniciais, que a gente achou quanto? 0,05 com 0,25, 0,30. Achando o número de mol e tendo a molaridade final, molaridade é número de mol pelo volume, achei o volume final, que era 1.200. Sabendo quanto era o volume de 1, que ele já tinha me dado, pela densidade eu achei o volume de 2. E aí eu fiz o quê? O volume final é o volume de 1, mais o volume de 2, mais o volume de água que eu coloquei. Achei o volume de água 1.080 e parti para o abraço. Questão pesadíssima, hein? Segue o canal, dá uma força, tá?